De que maneira essas investigações atingem de fato o ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, aqui eu vou focar um pouquinho nos termos da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele, ele que embasou nessas operações da Polícia Federal, ele afirmou que há a possibilidade de que o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, né, que pertence ao gabinete pessoal da Presidência da República, tenha, aspas, sido utilizado para desviar para o acervo privado do ex-presidente da República presentes de alto valor, mediante determinação, inclusive, do próprio Jair Bolsonaro, fecha aspas. Bom, a gente já discutiu isso aqui. Ao presidente são reservados apenas itens personalíssimos. Agora, eu aqui vou pegar carona no questionamento do Zé, porque desafia mesmo a lógica. Inclusive pela contundência, né, dos indícios que estão sendo mostrados. É o seguinte, se essas pessoas sabiam da ilegalidade, né, da sua conduta, por que, em sã consciência, elas anunciariam esses itens em sites de leilão? Não é verdade? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos pensar na motivação? Não, e isso é um desafio mesmo, porque essas questões têm que ser endereçadas, em última análise, têm que ser respondidas. Por que Jair Bolsonaro se envolveria nisso? Tá? Porque a conduta ilícita, Lu, ela pressupõe uma análise de custo-benefício. Você tem uma exposição, você tem um risco jurídico e você vai aí visar um ganho econômico. Quem é o Jair Bolsonaro? Vamos ver. E eu peguei aqui o valor máximo, né, dessas transações. O esquema poderia exceder, segundo algumas fontes, R$1 milhão. Na verdade, o valor é muito menor porque quase a totalidade dos itens já está em posse do Tribunal de Contas da União. Patrimônio declarado do Jair Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral, R$2,3 milhões. Renda de Jair Bolsonaro, de acordo com múltiplas fontes, ela oscila entre R$86 mil e R$97 mil por mês. Né? Você tem soldo, aposentadoria, você tem um salário que ele recebe do seu partido, esse tipo de coisa. Vamos falar, então, além do patrimônio substancial, você tem um potencial econômico arrecadatório gigantesco. Quantas vezes já não foi noticiado pela imprensa que o ex-presidente arrecadou 17 milhões só via Pix, e isso supostamente são dados do COAF, né, para o pagamento de multas judiciais. Então, por que uma pessoa com essa renda, com esse patrimônio, com esse potencial de arrecadação, ia se envolver numa questão desse tamanho? Uma questão que, no máximo, extrapolando tudo, tem de cerca de R$1 milhão. Aí a gente vai para o argumento da defesa, que foi lido aqui por você. Olha, primeiro, foi a própria defesa que peticionou ao TCU em março, requerendo o depósito dos itens na corte, até decisão final do tratamento dos bens. Ou seja, pode ser que tenha havido mesmo uma dúvida sobre a natureza desse bem. Se o Rolex é personalíssimo ou não, esse tipo de coisa. Esse é o primeiro ponto. Agora, aqui vem o trecho mais interessante. O ex-presidente jamais apropriou-se ou desviou qualquer bens públicos. E o Zé deve ter sacado isso na largada. Ele usa essa expressão porque o crime de peculato pressupõe o quê? Apropriação de dinheiro ou de bem imóvel, né, de que o funcionário tem posse em razão do seu cargo, ou desviá-lo em proveito alheio ou próprio. Então, a linha de defesa está estabelecida. Aqui vem o pulo do gato, na minha opinião, que eu acho que vai ser a linha de defesa. Quando a gente vai para o parágrafo 2º, né, do artigo sobre peculato, você fala em peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente, ou seja, sem intenção, para o crime de outra pessoa. Por exemplo, o caso clássico é deixar o cofre aberto, ou permitir a guarda para um funcionário e esse funcionário sim comete peculato. Aí o que fala o parágrafo 3º? A reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se ele é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, partindo do pressuposto que os itens foram devolvidos, se ficar caracterizado, no máximo, que o ex-presidente incorreu em peculato culposo, não existe sequer o que ser punido. Peculato culposo, será? Zé Eduardo está aqui inquieto. Peraí, deixa eu te fazer a pergunta inicial, que eu sei que você está com várias, e o Caio deixou algumas perguntas aqui. De que maneira essas investigações atingem, de fato, o ex-presidente Jair Bolsonaro? O Caio fala aí em peculato culposo e faz algumas perguntas. Por que eles colocariam as joias em leilão e etc? Porque realmente... Não faz muito sentido, né? Não faz sentido. O Caio coloca uma argumentação que me parece interessante. Fosse ela correta, nenhum bilionário seria culpado de desviar nada. Não seria culpado de desviar impostos, de peculato. Basta ser rico para não delinquir. Não é verdade.
Quantos delinquentes milionários roubam tostões? Quantas pessoas na vida nós temos visto por esta compulsão? Por quê? Há várias razões que podem determinar no caso. Não é porque uma pessoa tem muito dinheiro que não rouba. Será que só pobre rouba? Tem um desvio de classe na perspectiva da apropriação ilícita? Não, não é verdade. Senão nós estaríamos aqui absolvendo os ricos todos a priori. Não é verdade, essa argumentação não é correta. Em segundo lugar, eu acho que a resposta não deveria nem ser dada por mim, mas por uma historiadora estadunidense chamada Barbara Tuchman. Ela escreveu um livro chamado A Marcha da Insensatez. Esse livro, que é meu livro de cabeceira, eu deixo sempre ele do lado da cama para lembrar. Ele diz o seguinte, que as pessoas da política sabem que vão fazer besteira, têm informação que vão ser insensatas, têm indícios e demonstrações e fazem. Ela dá exemplos históricos claros disso. Este me parece o caso típico, bem característico, aliás, do governo Bolsonaro, da marcha da insensatez. Pelo que consta, os próprios órgãos haviam avisado o senhor Mauro Cid que ele não poderia fazer aquilo, que ele não poderia vender. Isso já está demonstrado, e a imprensa relata isso. Mas ele fez. E por que ele fez? A marcha da insensatez. Alguma coisa ele estava atendendo, levantando dinheiro para pagar despesas cotidianas de alguém, né? E já, a priori, nós já sabemos quem deva ser, porque ele próprio fala nas suas mensagens que o dinheiro era para o presidente. Ele fala isto. Escreve isto. Aliás, são tão geniais, Caio, e essa visão da inteligência humana efervescente, que eles apagaram os e-mails e deixaram na lixeira, Caio. É genial. É simplesmente genial o modus operandi dessa turma. Então, esse tipo de coisa nos mostra que não há que se cogitar por que ele fez isso ou não fez. As pessoas furtam, roubam, desviam, mesmo sendo ricas. Há governantes milionários que participaram de atos de corrupção nos Estados Unidos da América. E anunciam na internet, Zé. Mas e deixaram na lixeira os e-mails para pagar, Caio? Ou seja, as pessoas fazem asnices. Eu não tenho a presunção de inteligência permanente, eu tenho a presunção da marcha da insensatez, como demonstra a Barbara Tuchman. Ou seja, as pessoas agem assim. Por quê? Porque são insanas e por um sentimento, Caio, que este é o que leva à asnice, a impunidade. Se achavam intocáveis, achavam que podia tudo, achavam que venceriam as eleições e que ninguém os pegaria. Este é o sentimento que enlouquece a política. Quando, por exemplo, Barbara Tuchman dá o exemplo da guerra do Vietnã nesse livro, ela mostra que os Estados Unidos, o Pentágono, tinha informações que perderia a guerra. E mais, partia da elucubração que aquele paísinho ia fazer o mundo transformar-se em comunista. No entanto, declarou a guerra, levou a milhões de mortos naquele momento. Ou seja, é isso, a insensatez. Eu acho que eu não vou ser pego. Eu escrevo por WhatsApp, eu tiro foto com a minha imagem num checo, eu mando o advogado ir aos Estados Unidos pagar e telefonar da própria loja com as redes. Ora, por favor, isto é aquilo que a gente chama de lambança, que as pessoas que se acham intocáveis fazem, e aí que caem, é aí que são destruídas. Não, isso não serve como presunção da sua inocência. Pode servir como presunção de asnice, mas não como presunção de inocência. 30 segundos para cada um, insensatez e lambança, Caio? Olha, no mínimo isso, né? Agora, o que é necessário provar aqui? E, na verdade, esse era o ponto, não era a renda do investigado que determina se ele fez ou não. Mas, sim, existe cálculo de custo-benefício, inclusive baseado no conceito de impunidade. Agora, os dois crimes que estão sendo investigados é peculato, né, e lavagem de dinheiro. No caso do peculato, né, eu acho que a linha da defesa está posta. Alegar que houve, no máximo, sem a ciência do presidente da República, peculato culposo, pelo qual ele está completamente exonerado, né, com a reposição dos itens. Extinguiu-se a punibilidade, o Código Penal é claro. No caso de lavagem de capitais, ela não houve, porque os itens foram devolvidos, né? Então, o que é lavagem de dinheiro? São aquelas operações em que você oculta o patrimônio e depois você reincorpora ele na economia. Por exemplo, um caso, sei lá, da minha imaginação, um político extremamente corrupto, né, que recebe vantagens indevidas, mas que lava esse dinheiro sendo contratado para dar palestras por aí, sim. Palestras que nunca aconteceram. Uhum. Aí esse dinheiro ele volta para a economia, né, como se ele fosse limpo. Daí o termo lavagem de dinheiro. Isso não acontece dessa vez, até porque os itens são devolvidos, não há, vamos dizer assim, dano
ao erário nesse sentido. Eu estou com uma dificuldade para entender aqui essa argumentação de todos vocês, inclusive, e aí a questão técnica mesmo vai ficar para vocês agora, mas em poucos segundos também. Eu tenho um item que supostamente não me pertence, eu vendo, e eu tenho como provar que esse item, por exemplo, esteve em uma casa de leilões, ou seja, provei que foi vendido, recuperei o item, devolvi, eu não sou julgada? Há que verificar qual é a tipificação que está no caso para verificar se ela incide ou não. A lavagem, por exemplo, pode incidir em várias situações, sim. Como não? Claro. Há bens que desapareceram. Fala-se claramente que a Michele sumiu com bens, ou que não estão achando. Aí eu saio correndo, rever, eu estava ocultando. Eu fui pego no meio do caminho. Essa é a verdade. Fui pego no meio do caminho quando... Cadê os bens? Eu vendi. Vai lá e compra. Traz aqui. É isto. E o que mais foi feito em torno disso? Tudo isso envolve organização criminosa, que é um delito que você esqueceu de falar. Possível lavagem de dinheiro em diversas situações que estão sendo identificadas, que nós não sabemos todas, sabemos apenas do relógio. E por que foi dado o presente tão caro, hein? De forma tão usual? Será que não tem corrupção aí? Tudo isso vai ser apurado, Caio. Você está pegando um delito possível de peculato, mas há muitos outros que podem ser Frase do ministro Alexandre de Moraes. Não, ele falou supostas. Então... É que quando você faz o inquérito, Caio, você não tem a necessidade de apontar tudo aquilo que será. Ele está dizendo, olha, pode ter havido peculato. Agora, pode ter havido organização criminosa, pode ter havido lavagem de dinheiro, pode ter havido corrupção. Tudo isso vai ser colocado no final do inquérito. Na hora da denúncia vai ser feito, não agora. Sim, pode não ter havido nada em relação ao presidente da República. Me parece difícil. Ou seja, não teve nada, né? Ou seja, eu ganho um presente, saio vendendo por aí, meu advogado vai recomprar, o meu ajudante de ordens pega o dinheiro, diz que é para mim o dinheiro, ele paga as contas da minha esposa, não teve nada. Como dizer que não teve nada? É quase, a cada dia fica impossível essa tese. Né? Aliás, uma última observação, eu no último programa disse, no caso do Cid, eu se fosse advogado, eu aconselhava uma delação. E aí a Luciana falou assim, bom, e se ele não fizer? Eu falava, eu renunciava. Pois é, ele saiu. O advogado do Cid saiu.